Para ajudar ainda mais na economia de combustível, a Renault lançou uma versão do Captur com motorização 1.6 e câmbio CVT para ajudar ainda mais na economia de combustível. Mas e aí, será que isso vai ajudar esse SUV a ser ainda mais econômico? Então já se inscreva no canal, deixe seu like e confira tudo sobre o Renault Captur 1.6 CVT 2019. Essa é a versão Intense do Renault Captur com motor 1.6 SCE Flex de até 120 cavalos de potência, com até também 16,2 kg de torque máximo e 0 a 100 em 13,1 segundos, atrelado a uma transmissão automática do tipo CVT com até 6 marchas virtuais. Se vocês estão achando esse conjunto mecânico um pouco semelhante a de outro modelo, é porque ele se baseia praticamente na motorização do Nissan Kicks. A diferença aí é que, no caso do Renault, você tem o cabeçote feito pela marca francesa. Entretanto, a transmissão CVT e o bloco faz parte da Nissan. Pesando cerca de 200 kg a mais que o Kicks, aqui no Captur você tem um modelo que poderia andar mais. Você sente o carro trabalhar um pouco mais lento comparado ao Kicks. Porém, você nota que ele trabalha num sistema de economia de combustível. O CVT tenta manter baixas rotações, principalmente quando o carro já está embalado, mas mesmo assim não é o suficiente para esse modelo. Pesando quase 1.300 kg, o consumo de combustível do Captur realmente é o que mais prejudica esse modelo. Já contando sobre o consumo, ele faz uma média de 6 km por litro na cidade com etanol, isso você trabalhando de uma forma bem tranquila com o sistema eco ativo e não passando dos 10 km por litro na estrada também. É um modelo que, graças ao seu peso, tem uma influência muito grande e você nota que em algumas situações de subida também o carro acaba ficando lento, ele põe muito giro, mas ao mesmo tempo você não percebe o carro andar bem. Ele demora para embalar e você tem uma rotação alta, o que prejudica muito o consumo de combustível. Falando já um pouco mais da motorização, ele enche aí perto dos 3.500 giros, é um carro, é um motor que aparece tarde e ele vai, graças ao CVT, até seus 5.500 giros. Porém, ele grita muito e ele demora muito para embalar também, o que faz com que o modelo seja mais ideal para você trabalhar em meio pedal, embalando mais o carro, do que realmente buscar esportividade para ele. Porque de fato, já a proposta de um SUV não é tanto ser esportivo, no caso do Captur, ainda mais com essa motorização que deixa ele um pouco lenta. Então, trabalhando em meio pedal, você tem um carro que até que embala bem, você tem um carro mais gostoso de dirigir, sem passar esse nervoso de esperar o carro andar mais. Porque realmente você, buscando performance do modelo, realmente vai ficar devendo nesse sentido. A proposta do Renault Captur é justamente ser um carro mais família, uma condução mais tranquila mesmo, até porque o seu peso realmente influencia muito na performance desse carro. Outro ponto também é que os pneus são muito largos para ele. Ele poderia ter um pneu um pouco mais fino, assim como acontece no Kicks, por exemplo, justamente para ter menos arrasto e você melhorar o consumo de combustível também do carro, deixar ele um pouco mais solto. Esses pneus bem largos realmente não fazem tanto sentido para esse modelo. Ele não é um carro off-road, né? Você está falando de um SUV apenas, um crossover 4x2. Então, realmente, os pneus mais finos já ajudariam a dar um pouco mais de agilidade também para esse modelo. Com relação à suspensão, pelo fato de ser um crossover, geralmente esses tipos de modelos são um pouco mais duros. O que acontece no Captur também, o pneu maior também influencia com isso. Entretanto, você consegue passar em alguns obstáculos um pouco mais difíceis, vamos dizer assim, com mais facilidade. Porém, mais uma vez, a proposta desse modelo é ser um carro um pouco mais urbano, mas com essa carroceria SUV, então não precisaria tanto de ser um carro um pouco mais firme. Ele mais macio já ajudaria também.
Entretanto, você tem um carro um pouco mais seguro em curvas, já que ele se trata de um SUV um pouco mais durinho, ele fica mais encaixado em curvas e você não sente ele tombar a carroceria, né, coisas do gênero. É um carro um pouco mais assentado nesse sentido também. A direção eletrohidráulica, na minha opinião, poderia ser um pouco mais leve, justamente porque se trata de um carro um pouco mais família, não é todo mundo que gosta de direção pesada, então pensando mais num público feminino, vamos dizer assim, que busca um carro mais confortável, facilitar em manobras, a direção exatamente poderia ser um pouco mais leve. Na parte estética, como a gente sabe, o Renault Captur ele é maior comparado à versão europeia, justamente porque lá se trata de um produto totalmente novo, um produto Renault, e aqui no Brasil o Captur ele se baseia no chassi, na plataforma do Duster, que é uma marca romena da Renault, uma subsidiária da marca francesa, e onde a Renault faz alguns produtos, como o Duster e também o Sandero, e também o Logan. Todos esses modelos são do grupo romeno, que aqui no Brasil a gente conhece como Renault. Então o Captur ele é estruturalmente um Dacia, mas fisicamente, né, assim, a aparência de um modelo da Renault. Mais uma vez, esse modelo brasileiro ele é um pouco maior comparado ao europeu, então você tem aí realmente a diferença que eu comentei com vocês. O Captur realmente ele é um produto mais crossover, mais cidade, do que off-road. Então você poderia ter um setup de configuração de suspensão, motor, enfim, mais voltado para uso urbano, mais voltado para uma condução mais simples também. Esteticamente, ele tem aí a versão Intense, topo de linha, mais com motor 1.6 CVT. Então ele vem com os faróis de projetor, também o DRL na parte inferior, formando esse design novo da Renault, que a gente conhece apenas com o Captur aqui no Brasil. Ele tem rodas aí de liga leve preto com diamantado, dando um design também bastante diferente. O Renault Captur em si, ele meio parece um ovinho assim, né? Uma escultura bem sem vincos, mais oval realmente. A parte traseira também segue dessa mesma forma, com a saída de escape aparente. Você tem um carro aí bem recheado, com sensor e câmera também. Lembrando que a lanterna faz um efeito em LED para dar um ar de requinte maior para o carro. Poderia ter teto solar, o que realmente faria diferença aí nesse modelo. Já na parte interna, o grande problema, né, assim, se a gente pode dizer problema, do Renault Captur é a presença demais de plástico duro. Ele poderia ter alguma coisa em soft touch na parte central do console, dando um pouco mais de requinte, já que a gente pensa em marca francesa, um design um pouco mais diferenciado comparado às tradicionais, mas não foi isso que a Renault pensou aqui. Você tem aí o console um pouco diferente, né, do que a gente já conhece dos outros modelos da Renault, porém, você tem aí as saídas de ar do lado da central multimídia, como a gente conhece aí de outros modelos também da marca. O painel de instrumentos, ele é de LCD, mas porém simples, com velocímetro digital, computador de bordo e os ponteiros analógicos, no caso do contagiros e também da informação do tanque de combustível. Lembrando que ele vem aí bem recheado, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, ar-condicionado digital, central multimídia também com acesso ao USB, Bluetooth e entrada auxiliar, também a GPS de série, das poucas centrais multimídias que tem ainda GPS nativo. Lembrando que esse sistema não tem Apple CarPlay e nem Android Auto ainda. É um sistema que a Renault realmente está devendo, justamente porque hoje, né, as pessoas acostumaram com esses novos sistemas operacionais de celular e quando a gente encontra um carro sem, acaba fazendo um pouco de falta também. Os bancos são revestidos em couro com um detalhe branco também, assim como o volante tem revestimento em couro nessa versão. O espaço interno do modelo também é bastante aproveitável, como ele usa a base do Duster, você tem um bom entre-eixo e também um espaço traseiro bastante confortável para levar 5 pessoas, realmente é possível. Como o step fica na parte inferior também do porta-malas, né, na parte de baixo do carro, você tem aí o espaço traseiro também para bagagens bem aproveitável, onde você consegue colocar aí bagagens para 4 pessoas com bastante folga também. O Renault Duster, no caso dessa versão 1.6 Intense CVT, está sendo vendido por cerca de R$90 mil. Hoje é o preço inicial aí de alguns modelos como o HR-V também, então ele concorre mais diretamente com o Kicks, justamente aí por ser um parceiro também de motorização, e alguns modelos do Renegade também a gente pode considerar como concorrente nessa faixa de preço, mas lembrando que você tem aí também Creta, enfim, vários outros modelos também. A gente fez um vídeo de detalhes contando tudo sobre esse modelo também. Esse vídeo foi voltado para você saber as informações dinâmicas desse carro, e também se inscreva no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.